não dá para comparar exatamente, tá? Mas eu acho o Vitão um jogador importante também. Quando chega a proposta do Spartak pelo Luan, naquele momento o Grêmio também precisava vender, né? O Grêmio tinha muitas dívidas. Ele não quis ir. E o Luan não quis sair. E ele acabou... Ligou pro Neymar. E ele acabou ficando... E o Pedro Rocha foi vendido. Ainda bem que o Grêmio conseguiu fazer uma outra venda. Que é isso que eu tô aqui falando. Claro que não é fácil. Muito aqui na cadeira é barbada a teoria. Mas se o Inter conseguisse ficar com o Vitão e vender o Gustavo Prado, acho que seria o melhor cenário fazendo um comparativo. Por isso que eu perguntei pro Alexandre. Eu acho que o Gustavo Prado, por ser mais jovem e ser um atacante, eu imagino que em Ribeiro, por isso que eu perguntei pro preço. Alexandre. Porque esse exemplo, o Luan não quis ir. Tem que ver agora o que o Vitão quer. Não, mas o Vitão... Sim, mas ele falou, eu acho que tem que ter um acordo para ser vendido. Sondinha, vem pra cá. Tô preocupado. Esse aí tá eu tô preocupado. O Sonda tá ó. frequentando muitas festas juninas nesse período aí. Tá Eu assim, ó, me preocupo com a tua saúde. cara. Diga lá, Sonda. É muito quentão, viu, Gamba? Tá difícil, essa semana tá complicada. Mas esse é um pouco mais difícil de vender, viu, Gamba? O atleta que a gente vai falar agora, que é do mesmo setor do Vitão, mas joga do outro lado da cidade. Eu tô falando do Gemerson, zagueiro, que o Grêmio quer negociar nesta janela, está na lista de saídas, mas tem um grande complicador, além das atuações, que é o fato dele ter atuado já em 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Isso inviabiliza uma negociação para outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, surge a possibilidade, Gamba, do Atlético Paranaense, clube que está interessado no jogador e disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Gemerson poderia ser transferido para outra equipe brasileira que não joga a primeira divisão nacional. O time paranaense já iniciou alguns contatos e pode fazer uma proposta formal ao Grêmio pelo jogador. Muito bem, Gemerson de saída do Grêmio, Atlético Paranaense. Eu quero mandar um recado para a torcida destino. do Furacão. Quero mandar um recado para a torcida do Furacão. Torcedores do Atlético Paranaense, nós estamos passando para vocês um zagueiro de altíssima qualidade, mas que infelizmente no mesmo caso do Inter a gente tem que vender para fazer dinheiro, entendeu? Então assim, o Grêmio tá mal de grana, então assim, ó, estamos abrindo mão de um zagueiraço, sabe? Bom na bola aérea, bom no desarme, bom na recomposição, se posiciona como nunca, talvez se aproximasse até do Thiago Silva, né, na performance. Então, assim, podem levar, tá? Aqui a torcida do Grêmio apoia essa venda, fica triste, né, pelo momento de ter que fazer dinheiro também, assim, essa é a realidade do futebol brasileiro, né? Então, assim, comprem e sejam felizes. Uma pena o Gemerson ter que estar saindo do Grêmio, um zagueiro aí que foi muito bem, né? E a gente lamenta muito, né, essa situação e tal, mas assim, vai dar tudo certo. Petralha, sei que tu não gosta muito da gente da imprensa, mas vai dar tudo certo com ele aí, tá? Lembrando, só para lembrar, né? O Atlético Paranaense hoje é o Grêmio de ontem. Certamente lá no Donos da Bola Minas Mas Gerais, não desmereceu o Grêmio aqui. torcedor identificado do Atlético Mineiro fazia o mesmo discurso, só que pro Grêmio, né? Leva, baita zagueiro. O Grêmio já foi o Atlético Paranaense. Não faz isso. Resta saber se o Grêmio isso. vai conseguir encontrar efetivamente um time para levar o Gemerson. O cenário do Atlético é melhor, porque o Atlético tá na Série B, cara. Agora, Melhor para esse tipo de negócio, entendeu? O Jefferson não vai ter menos dificuldade. a menos que a ambição do Atlético seja continuar mais um ano na Série B, né? O Godoy Cruz é um time nível Série B aqui, ó. Olha o gol que ele toma ali pro Godoy Cruz. Olha a falha que ele tem contra o Esportivo Luquenho lá no Paraguai, lá, naquele lateral lá. Que tem uma outra coisa, o Jefferson, Cara, que essa aí... ele não tá dificultando. Ah, não! Ele já sabe Esse que ficou cara ruim é pra muito ele. legal, velho. Ele não tá dificultando. Não, e falando sério, tá? Ele é muito legal. Porque assim, é ruim a gente ficar massacrando o profissional, entende? O Gemerson é um cara que se dedica no dia a dia, é um cara que luta, que tenta, ele não tá de sacanagem no Grêmio. Só que não dá, ele não conseguiu, ele não demonstrou, e o ambiente tá ele ruim falhou, pra ele, né? o ambiente tá ruim, não tem mais clima para ele permanecer. E sabe o que é curioso? O Gemerson é um cara que começou a carreira muito bem no Galo, tá? Quando ele começa, ele é um dos melhores zagueiros do futebol Ele vai brasileiro. pra Europa, velho, não foi? Ele vai para jogar na França, no Mônaco. Joga no Mônaco, Ele vai né? o Mbappé no Mônaco. É isso Claro. Ele chega Ele a ser volta convocado depois, para a né? seleção brasileira. Ele era um zagueiro diferente, porque era um zagueiro destro que sabia jogar bem pelo lado esquerdo. Daí depois ele volta da Europa para o Corinthians e ele não vai bem no Corinthians. E aí no Galo ele vai muito mal de novo. E o Grêmio apostou nele. Só que ele é um zagueiro que, embora não seja muito veterano ainda, ele não tem velocidade. Impressiona a falta de velocidade dele. Ele erra tempo de bola, ele tem problema no cabeceio.
e não funcionou. Só que assim, ó, eu acho que às vezes a situação fica pior ainda pro atleta quando há insistência do treinador. E eu entendo que o Mano, naquele momento, não tinha um outro zagueiro. Ele não tinha nenhuma alternativa pro lado direito a não ser o Gemerson ou fazer o que ele fez depois, que é justamente colocar o Wagner Leonardo. Mas a gente precisa entender o contexto de cada momento. Naquele momento, o Kahneman estava recém voltando de uma lesão, não estava pronto ainda para assumir a titularidade, o Wagner Leonardo não estava querendo jogar pelo lado direito, precisou ser convencido. Então, dentro de um processo, deu certo. E por isso o Gemerson foi para o banco e pode ser negociado. Eu acho que o Atlético Paranaense jogando na Série B, quem sabe ele possa reencontrar minimamente algo que já fez na carreira para ajudar. Mas no Grêmio realmente não dá mais. Deixando de lado a questão das provocações e das brincadeiras e tudo mais, o Bruno trouxe um ponto ali que a gente tem que levar em consideração, que é a pessoa, né? Vai ser bom pro Gemerson, como pessoa, mudar os ares. Não sei se vai para o Atlético Paranaense. Seria pro Pavon também. Ele diminuiu. E é bom para a pessoa, né? Para ele tentar resgatar. O problema é que todo esse histórico do Gemerson, que chegou a ser semifinalista da Champions lá em 17, isso é passado pro Gemerson, entendeu? O Gemerson não é mais esse jogador. Não é mais esse. E o Grêmio talvez tenha cometido o grande erro de ter acreditado no passado do Gemerson para imaginar que poderia recuperar esse futebol. Assim como fez com o Rodrigo Caio, assim como fez agora com o Gemerson. Que são muitos exemplos que... Esse também é uma questão, né? É claro que o jogador ele tem a sua culpa, a sua parcela de culpa, porque ele tem um decréscimo técnico enorme. Talvez indo para a Série B, em cima desse decréscimo, ele jogue bem lá, porque o nível da Série B é mais baixo. Ou pelo menos não comprometa, né? Ou não comprometa. Mas em cima também de tudo até que o Bruno falou, né? A gente tem que falar da direção do Grêmio. O Grêmio acreditou muito em recuperar muito o jogador, né? A gente tem que falar da direção do Grêmio. Por exemplo, quando o próprio Gamba, né? A torcida do Atlético, o dono estava fazendo a mesma coisa lá, né, em Minas Gerais e tal. Olha, era uma crônica de uma morte anunciada. Uma série de jogadores que o Grêmio trouxe agora são jogadores insuficientes para o que o Grêmio precisa. E jogadores que já não eram queridos nos clubes que estavam. Exatamente. O que a torcida gosta de chamar de refugo. Esse lance do lateral que parece piada, né? Sim. Esse lance do lateral Olha que a loucura. parece piada. E aí tu pode pegar o Gemerson, o Pavon, o Natan Pescador. Mas aí que tá. Eu vou te dizer assim, ó. Sim, eu vou te dizer vários. assim, ó. Eu acho que a gente tem que analisar bem quando uma contratação é feita. Porque tu não consegue, ainda mais aqui, a gente fala muito sobre os problemas financeiros da dupla Grenal. A gente não pode acreditar que a dupla vai contratar sempre jogadores que estão no auge. Que a dupla não vai fazer isso. Nem vai. Não vai. A dupla vai contratar jogadores que estão em baixa. O que é importante na hora de analisar uma contratação? Primeiro, aquilo que é básico. Quem vai contratar precisa entender. Por isso que eu defendo tanto o Filipão, o Mano, os profissionais da bola contratando. Mas o que se olha para um jogador? Tu olha pro todo da carreira dele, tá? E claro que pro mais recente também, mas não só pra última temporada. Por exemplo, tu pega as últimas 4 temporadas do cara. Ele foi bem em 3, foi mal em uma. Beleza, tu pode contratar. Ainda mais se a última tenha sido ruim, porque daí ele tá em baixa. E aqui eu vou dar um exemplo, porque a gente tá trazendo aqui só exemplos ruins. Mas o Grêmio contratou o Maicon em baixa. A torcida do São Paulo vaiava o Maicon e ele veio aqui e se tornou o capita histórico, ídolo do Grêmio. Então eu acho que esse é o ponto. Porque às vezes se contrata um cara que foi bem uma temporada, 4, 5 mal. Não, o ideal é o contrário. O cara foi bem 3, 4 temporadas e na última ele foi mal. Acho que esse seria o melhor cenário. Sabe o que eu estava pensando aqui? O Mundial de Clubes está rolando, aqui em Porto Alegre está chovendo, o estado do Rio Grande do Sul está chovendo. E o cara fica dizendo em casa só o seguinte, ó, eu quero ver jogo. Tem jogo a 1, tem jogo às 3, tem jogo às 7, tem jogo às 10. O cara vê Pachuca e Salzburg. Ele tá fugindo. Ribeiro, ele tá fugindo! É óbvio. Muito craque esse Ribeiro. Sabe que eu tenho uma característica? Sabe que eu tenho uma característica, amigos? Eu não esqueço aniversários. Opa! Eu acho que essa é uma característica do programa. Do programa. E hoje é aniversário de um grande amigo nosso. Quem? Jefinho! Craque demais. Nossa, o Tartaruga Ninja. Cara, um baita ator, viu? Vem pra cá. Um baita ator. Esse é muito bom. Vem pra cá, Sondinha.
Quando é que é o aniversário do Sonda? A gente tem que começar a preparar esse grande evento, né? Agosto, né, Sonda? Tá chegando em agosto, Dia 13 de agosto. 13 de que agosto. eu sei o aniversário das pessoas que eu gosto, entendeu? Que dia é meu aniversário dele? Será que vai ter uma festa no dia seguinte, né? Pra se retratar? Legal. Sonda, o Kaique vem ou não vem? Eu não aguento mais essa novela, Sonda. Só esqueceu de falar também, Gamba, quando tu esqueceu do aniversário do Ribeiro. Aconteceu? Não aconteceu? Ele não tinha pago a internet, não recebeu minha mensagem. Mesmo. Faz parte. Mas vamos lá, Gamba, vamos trocar de assunto para não criar outro atrito aqui no programa. Quero falar agora da novela envolvendo Grêmio, Kaique e Juventude, porque segue essa negociação, as partes finalmente estão se aproximando, o Grêmio conseguiu uma evolução nesse negócio nos últimos dias. Para a gente colocar na mesa exatamente a proposta do Grêmio, 5 milhões de reais mais um empréstimo de 2 jogadores, que seriam Luan Cândido e João Lucas. O problema, ou os problemas que o Juventude colocou nessa proposta. O valor que era à vista, o Grêmio queria parcelar os 5 milhões de reais. E o convencimento do João Lucas, que é o jogador que mais ficou resistente a essa ideia de voltar ao Juventude, ele que foi contratado pelo Grêmio, justamente do Clube Gaúcho, no início desta temporada. Mas, pelo menos ao que parece, o Grêmio está conseguindo convencer o jogador a voltar ao Juventude. A grande indecisão agora em relação a esse negócio, Gamba, surge dos Emirados Árabes, porque o Al Ittifaq, time do país, está também brigando pela contratação do jogador. Informação do nosso Caliel Dornelles, repórter da Rádio Bandeirantes. Então segue a novela e a gente fica de olho nos próximos capítulos. Muito bem. Deixa o Sonda na tela aqui, tá? Aquele WhatsApp ali atrás é do Elian. Calma, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Tá? Vai aparecer ali, Bota ó. a tela grande, o sondinho. Isso. Ó. Eu vou ter que, ó, desliga o WhatsApp. Eu vou mandar pra ele, tá? Desliga o WhatsApp. Mandei. Lá, Fecha no som da live, vai apitar lá, ó. Fecha no som da lá, ó. Bota o som lá, ó. Quer ver? Vai apitar lá. Ele arquivou a tua conversa. Mandei. Apareceu, não é? Apareceu aqui. Apareceu ali, ó. Tá ali, ó. Apareci. Ó, agora sim, ó. Chegou lá, ó. Ele não tá nem ali, cara. Não tá no PC. Ó, o Mota também mandou. O Mota também mandou mensagem pro Elian. Vai apitar ali em seguida. Eu sugiro que... Abre o olho. Gamba, olha só. né? Cara, o Kaique é uma contratação que o Grêmio tá tentando já há algum tempo, né? Nossa. O Grêmio tá... nessa janela é a segunda tentativa. Já havia tentado na temporada anterior. Ele é um jogador que reúne as características que o Mano pediu para um camisa 5. Né? O Grêmio tem vários camisa 5, tenho falado muito sobre isso aqui, mas de fato não tem nenhum com as características do Kaique, que é o quê? Um cara alto que tem uma boa saída de bola ali, mas principalmente a questão da altura, do cabeceio. Eu não sei se é tão necessária assim essa chegada do Kaique, tá? Eu acho que o Grêmio deveria concentrar as suas atenções e o seu dinheiro em outros jogadores, tá? Para outras posições. O meia ponta que o Mano pediu, eu não sei se o Alex Santana vai ser o camisa 8, porque o próprio Mano, numa entrevista recente, falou no Alex Santana muito mais como meia do que como camisa 8. Então eu acho que esse meio campo ele precisa ser melhorado em outras funções e não necessariamente nessa, ainda mais se tratando de um jogador que para mim é no máximo razoável como o Kaique. Eu não acho ele um jogador ruim, mas ele é no máximo razoável. Ele não é diferenciado, ele não resolve os problemas do Grêmio. É um jogador que nunca jogou como titular num clube grande do futebol brasileiro. Ele teve, de fato, uma ótima temporada com a camisa do Juventude, mas depois teve uma lesão muito séria no joelho, ficou um longo tempo parado. E eu acho que não vale todo esse esforço. Agora, se realmente conseguir, da maneira que o Grêmio está tentando, um parcelamento longo, aí tu acaba, entre aspas, com todo respeito, se livrando do Luan Cândido e do João Lucas. Bom, nesse sentido o negócio pode ser bom. Mas, se fugir muito disso, eu acho que já não vale a pena. Esse é o mercado que o Grêmio... Vocês estão percebendo o mercado que o Grêmio está batalhando, né? Esse é o tipo de jogador e o nível de jogador que o Grêmio está batalhando, tá? Então, assim, obviamente que eu gostaria de jogadores de maior qualidade, mas a realidade do Grêmio, ou até do conhecimento de quem pratica negócios no futebol do Grêmio é esse. Esse é o nível. Alex Santana, né? Kaique. Então, assim, ó, eu sei que é difícil para a torcida do Grêmio se acostumar com isso, mas vai ser esse horror aí até o final do ano. É esse tipo de jogador que o Grêmio está vendo para trazer. Olha a briga que o Grêmio está tendo para trazer esse jogador. O Roger ainda quer o Kaique? Pois é, cara, isso aí é uma coisa que me deixa bem cabreiro, assim, porque
os dirigentes do Inter, eles falam que não fizeram proposta, nós não estamos atrás desse jogador, mas eu estava, por exemplo, em Belo Horizonte depois do jogo contra o Atlético Mineiro, e no off, não só dirigentes, integrantes do departamento de futebol, mas o próprio Roger fala maravilhas desse jogador. Inclusive, assim, uma pessoa de dentro do vestiário, com muito trânsito do vestiário, disse o seguinte: melhor fase da vida dele foi com o Roger. Sim, foi mesmo. E foi mesmo, tá correto? Só que assim, o que ele quer fazer com isso? Quando ele faz esse tipo de análise ou esse tipo de frase, ele tá querendo dizer o seguinte: foi o Roger que trouxe o cara aí pro destaque do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco se vir parar no Inter aí com o Roger de novo da Liga. A grande questão é a seguinte, que o torcedor, tanto do Inter quanto do Grêmio, tem que entender. O contrato dele vai até dezembro. Ou seja, primeiro de julho, agora tu pode assinar um pré-contrato. Então tu não precisa pegar e despender dinheiro e mais jogador para trazer ele para o teu time. Assina um pré-contrato e pressiona o Juventude, por exemplo, para pegar e liberar ele mais cedo. Então, tu não tem necessidade de fazer investimento